Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia e no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Feliz sábado, bem-vindos a mais um Pôr do Sol. Tem sido muito bom voltar a ter esses momentos por aqui no canal, conversando sobre assuntos da Bíblia no momento do pôr do sol. Tá sendo muito legal voltar a um sexto episódio com vocês aqui desde a nossa pausa. Então esse é o nosso retorno. A gente está estudando o livro de Daniel juntos. E se você não sabe o que é o sábado, nunca viu a gente falar sobre isso, volta aqui no canal, vários vídeos, a gente tem uma série inteira sobre o sábado. Vou colocar aqui um card do primeiro vídeo do sábado para que você entenda mais do que a gente está falando. Mas todas as sextas-feiras, às 18 horas, a gente está aqui no canal. A gente deu uma pausa, mas agora estamos de volta. E você é convidado para celebrar o sábado, descansar durante essas 24 horas, curtir sua família, seus amigos, comer uma comidinha gostosa, especial. E mais importante de tudo, estar com Deus. Então hoje a gente vai voltar e vai para o capítulo número 2 de Daniel. A gente vai começar a leitura hoje no versículo 26, Daniel 2, versículo 26 e 27, dizendo o seguinte: O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: Você é capaz de me contar o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Então, a gente conversou na semana passada sobre como Daniel recebeu discernimento de Deus. E agora aqui ele está num momento crucial em que o rei está testando o Daniel e ele quer saber. Ele teve um sonho, não lembra o que sonhou e quer saber o que ele sonhou. Agora, você já imaginou alguém chegar para você e falar assim: eu sonhei, me diz o que eu sonhei? Eu acho que ele lembrava, ele sabia o que ele tinha sonhado. Mas ele estava fazendo um teste. Porque ele queria, esse sonho deixou ele tão profundamente perturbado. E para quem estuda um pouco da cultura dos babilônios, você vai entender que eles eram muito místicos na questão dos sonhos. Os egípcios também eram. E os babilônios eram muito místicos na questão do sonho. Eles eram astrólogos, eles estudavam os astros. E eles acreditavam muito também que os astros ou os sonhos, eles ditavam o que iria acontecer na nação. Então o rei possivelmente sabia do sonho e sabia também que alguma coisa por trás daquele sonho era muito importante, ele tinha que saber. Então o que ele fez? Ele, muito inteligente, chamou todos os homens mais inteligentes do reino. E veio gente de todos os lugares, porque a Babilônia naquele momento era um império mundial, né, que governava ali o mundo daquela época, daquela região. A Babilônia era um império muito grande. E aí veio ali naquela caravana de todos os lugares os homens mais inteligentes da terra. E o rei faz um pedido para eles. Eu tive um sonho ontem à noite e eu quero que vocês me falem o que eu sonhei e me dêem a interpretação desse sonho. E no capítulo 2, a gente não tem tempo de ler, mas você pode ler na sua casa, você vai ver que esse sonho que ele teve, ele diz para os inteligentes da época, para os homens mais capazes, me falem o sonho, e eles dizem então para o rei: é impossível isso. O que o senhor está pedindo é algo que simplesmente não vai ter condição alguma da gente realizar. Por quê? Porque quem que tem condição de saber o que o senhor sonhou? Aí eles começam a fazer um jogo de palavras e tal, fala pro rei: não, mas conta um pouco do sonho e tal. E o rei fala assim para eles: eu tô vendo que vocês estão querendo tomar tempo. Então é o seguinte, vai todo mundo morrer.
E ele dá um decreto de morte para todas as pessoas, os inteligentes daquele tempo, para que pudessem morrer. Então é uma situação muito difícil. E Daniel então se volta para os amigos, aqueles amigos que vieram junto com ele, lá da experiência triste, quando o rei tira eles da casa deles, lá de Jerusalém, de Israel, e eles são sequestrados por esse rei. Eles se transformam em amigos próximos. E aí Daniel faz um pedido para esses amigos. No capítulo 2 é muito bonito, ele fala assim para os amigos dele, vamos orar. Orem para que Deus possa me dar o entendimento do que está acontecendo. E aí, nessa noite, Daniel recebe o sonho que o rei sonhou, e ele recebe também a interpretação que o rei havia sonhado, daquilo que o rei havia sonhado. Aí ele volta para conversar com o rei. E aí ele fala para o rei o que a gente vai ler agora. Ele diz o seguinte, Daniel capítulo 2, versículo 45. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvidas de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Mas qual era o sonho? Então o rei havia sonhado com uma estátua gigantesca, onde a cabeça era de ouro, o peito era de prata, a parte do abdômen e da cintura era de bronze e as pernas eram de ferro. E os pés dessa estátua eram uma mescla de ferro com barro. Essa era a visão que ele havia tido no sonho dele. Aí Daniel vem e fala, você sonhou com isso. E agora eu vou te dar a interpretação desse sonho. Aí no capítulo 2 ele diz para o rei, você, rei da Babilônia, você é a cabeça de ouro. O seu reinado é um reinado imponente, poderoso, mas não é eterno. O seu reinado vai passar. E um outro império, um outro rei vai dominar o mundo depois de você. E isso a gente sabe que na história, realmente quando você olha, você vai vendo que impérios sucederam a Babilônia. Então, não tão fortes e poderosos, mas... Não tão fortes, por isso que é ouro, prata, bronze, ferro, que isso realmente mostra a importância bélica, né, dos exércitos e da parte até política, porque a Babilônia realmente era muito forte. Então primeiro veio a Babilônia, depois da Babilônia veio um outro reinado que era dos Medos e dos Persas, depois dele veio a Grécia com Alexandre o Grande, que representa o bronze, e depois a parte de ferro é o reinado de Roma. Então a gente tem os 4 grandes impérios ali, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. E aí o que é o pé, que é essa mescla de barro e ferro? Então, aí quando termina o reinado de Roma, começa o que a gente vê na história, exatamente isso, quando Roma se divide, porque os bárbaros, isso você pode ler na história, os bárbaros que saíram da parte norte da Europa, eles vieram até o território onde era ali a parte do Império Romano, que na verdade era toda aquela Europa antiga, não existia simplesmente como a gente conhece hoje Roma e a Itália, era simplesmente um grande território, mas os bárbaros do norte vieram e começaram a dominar e começaram a fazer tribos e separar aquele grande império. Ele foi realmente dividido. Agora existiam vários outros reinados. Por isso que a gente tem hoje a Europa. Mas naquela época não existia a Europa. O que existiam? Existiam essas tribos bárbaras com seus reis. Aí você tem ali os francos, que se transformou futuramente na França. Você tem ali os ostrogodos, os visigodos, as tribos daquela época, os germânicos. São as tribos que dominaram aquele grande território que antes era o território de Roma. E eram 10 essas tribos. E essas tribos dominaram o território. Por isso que os pés representam ainda um pouco de Roma, mas mesclado com já essa quebra com o território de Roma. Por isso que tem 10 dedos, né? São 10 dedos nos 2 pés, os 10 grandes tribos que dominaram aquele território.
Mas aí também ele diz, terminando a visão, ele fala, olha, vai ter a cabeça de ouro, o peito de prata, cintura de bronze, pernas de ferro, os pés serão de ferro e barro, mas vai vir uma pedra que vai cair do céu e ela vai vir direto nos pés dessa estátua. E ela vai destruir essa estátua e essa pedra vai crescer e se transformar num novo império. E aí termina a visão. E aí é onde você leu. O rei fala, nossa, que coisa incrível. Daniel está dando ali uma visão de séculos e milênios para frente. O que simboliza essa pedra? Jesus diz sobre ele mesmo, eu sou a pedra de esquina, mas que se transformou na pedra principal. Ele também diz para Pedro, você é pedra, mas sobre essa verdade eu vou construir a minha igreja. O que ele estava falando para Pedro? Pedro, você é uma pedrinha, mas sobre a rocha, que sou eu vou construir a minha igreja. Jesus é essa grande pedra que desceu do céu e destruiu os impérios dessa terra, e que agora o reino de Deus, a partir de Jesus, vai crescendo, 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 até que a gente vai ver na segunda vinda de Jesus o reino de Deus tomar conta de todas as coisas. Mas essa pedra já foi cortada do céu. Essa pedra foi cortada quando Jesus veio a primeira vez. E ele veio diretamente aonde? No pé da estátua. E aí ali ele acabou com os reinados do mundo. A partir de Jesus, nenhum outro império surgiu. Por mais que muitos tentaram, como Hitler, como Mussolini e outros países e outros imperadores tentaram unir os países um império muito forte, grande império, nunca mais isso aconteceu, porque a profecia diz que isso nunca mais aconteceria. A gente está vivendo hoje em tempos proféticos. Por quê? Porque depois de passar todos esses impérios, depois da cruz de Cristo, que destruiu esses impérios e começou o reino de Deus na Terra, agora a gente está vivendo esse momento de que a gente vai ver esse grande império de Deus crescendo. E logo Jesus vai voltar. E aí vai ser a conclusão desse grande império que ele já inaugurou na cruz do Calvário, mas que ainda não é eterno, porque ele vai ser eterno quando ele vier novamente. Por isso que o livro de Daniel é muito importante, porque a gente tem aqui uma cronologia da história que culmina no reino de Deus e na volta de Jesus. Eu queria ler só um pedacinho aqui no fim, antes da gente terminar, de quando o sonho é revelado para Daniel e ele faz uma oração de agradecimento. Daniel capítulo 2, começando no versículo 19. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus do céu e disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Ele, em todos os momentos, mesmo depois de um momento de... Aqui é antes dele falar com o rei, mas mesmo depois de perceber que ele tá na mão, que o rei está na mão dele, porque ele revelou o maior mistério, ele recebeu essa glória perante todas as pessoas mais importantes, mais inteligentes. Ele é a pessoa que é detentor do conhecimento e ele reconhece que esse conhecimento não é dele, que ele recebe de Deus e que a única coisa que faz com que ele possa ser quem ele é Deus. Ele é apenas o instrumento que entrega a informação. Eu acho isso muito inspirador porque Daniel, a gente lê no livro, ainda tem várias histórias que são muito emblemáticas da vida de Daniel antes da gente chegar nas profecias em si. E ele permanece essa pessoa de oração, de humildade, de discernimento, de saber que quem deu essa informação, esse conhecimento e discernimento é Deus. Não, foi Deus, não ele, né? E todas as outras profecias do livro de Daniel, elas vão estar baseadas nessa profecia. O livro de Daniel, ele começa, como a gente já falou, ele começa com uma pequena influência. Primeiro Daniel começou a influenciar o soldado, o pessoal que trabalhava com a nutrição ali do reino. Depois ele foi influenciar o rei.
Então você vai ver que o livro de Daniel ele vai abrindo a influência de Daniel. E a visão de Daniel e os sonhos de Daniel são baseados nesse primeiro. Então depois daqui a gente vai ver que no livro de Daniel simplesmente o que vai acontecer é que a gente vai dissecar ainda mais essa primeira visão do capítulo 2. Que é falando do reinado da Babilônia, reinado do Medo-Persa, dos gregos, da Roma e depois dos impérios que viriam depois. E o que Deus iria fazer futuramente, logo depois que acontecesse a vinda de Jesus, o Messias, para o povo de Israel, e o que Deus estava preparando para o reinado de Jesus na terra e logo depois para a vinda de Jesus. Então o livro de Daniel começa a passar uma transição profética nessa passagem da estátua. Olha, tem muita coisa ainda por vir, esse livro é cheio de histórias, cheio de coisas pra gente discutir. Então eu quero convidar você para estar com a gente semana que vem, às 6 da tarde, sexta-feira. Não perca, ative as notificações mais uma vez e eu espero que esse sábado seja muito abençoado. Vamos orar? Vamos. Querido Deus, obrigado porque o Senhor é o Senhor do tempo. O Senhor é o Senhor do nosso viver, do agora, do presente, mas do futuro também. O Senhor conhece o que está escondido, o Senhor sabe as coisas que ainda vão acontecer. O Senhor já nos deu revelação na sua palavra das coisas que nós devemos viver e aprender para nos preparar para esses dias que ainda nós iremos passar. Abençoa cada família, que o Senhor possa abençoá-los nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.